A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Estamos chegando com mais um momento do PLAB, Plano de Leitura Anual da Bíblia, lendo o livro de Números. Mesmo estando aqui em viagem, não poderia deixar de concluir a leitura dos últimos 2 capítulos deste livro e aproveitar para parabenizar você que está nos acompanhando neste plano de leitura anual da Bíblia e te convidar a continuar conosco nesta leitura anual da Bíblia e aproveitar de fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, inscreva-se, dê o like, compartilhe com os amigos, convide outras pessoas a fazer parte conosco deste projeto de ler a Bíblia em um ano. Continua conosco, abraço, fiquem na paz. Pastor Josenildo Gonçalves. Números, capítulo 35. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas, e terão estas cidades para habitá-las. Porém, os seus arrabaldes serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade da banda do oriente, medireis 2000 côvados, e da banda do sul 2000 côvados, e da banda do ocidente 2000 côvados, e da banda do norte 2000 côvados, e a cidade no meio. Isto terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha, e além destas lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma alma por erro. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 destas cidades dareis daquém do Jordão, e 3 destas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir a alguma pessoa por erro. Porém, se a ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com pedra a mão de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com instrumento de madeira que tiver na mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio ou com intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor. Homicida é, o vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém,
se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela fizer cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ela morrer, e ele não era seu inimigo, nem procurava o seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade e do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade e do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito, as vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir a alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte, antes certamente morrerá. Também não tomareis a expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números, capítulo 36. Chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeças dos pais dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor mandou dar esta terra a meu senhor por sorte em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo de quem forem. Assim se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Assim, a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então, Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais, e qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim,
A herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão, cada uma a sua herança, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, e Tisa, e Ogla, e Milca, e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios, das famílias dos de Manassés, filhos de José. Elas foram mulheres. Assim, a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. Amém.